Coucou, me voilà de retour. Eu e o Menino de Paris. Capítulo 11. Zombar, reinar. Limites para Paris não existem. Nenhuma outra vila tem essa dominação que despreza, às vezes, aqueles a quem ela subjuga. Vosso prazer, ó Atenas, grita Alexandre. Paris faz mais do que a lei. Ela faz a moda. Paris faz mais do que a moda. Ela faz a rotina. Paris pode, se bem aparecer, ser besta. Ela se permite às vezes esse luxo. Então, o universo fica besta com ela. Depois, Paris acorda, esfrega os olhos e diz: como sou estúpida! E ri a gargalhadas na cara do gênero humano. Que maravilha uma tal vila! Coisa estranha que essa grandiosa e esse burlesco fazem boa vizinhança. Que toda essa majestade não seja incomodada por toda essa paródia, e que a mesma boca que pode soprar hoje na trombeta do último julgamento, também soprará amanhã na flauta de cebolas. Paris tem uma jovialidade soberana. Sua alegria vem do raio e sua farsa segura um cetro. Seu furacão sai de uma careta. Suas explosões, seus dias, suas obras-primas, seus prodígios, suas epopeias vão até o fim do universo. E seu coq à l'âne também. Coq à l'âne é passar de um sujeito a outro, coisa conhecida entre os parisiens. Ela impõe aos outros suas caricaturas e seu ideal. Ela tem um prodigioso 14 de julho que livra o globo. A noite do 4 de agosto dissolveu em 3 horas 1000 anos de fertilidade. Ela faz falarem a sua língua as bocas universais. E essa língua se torna o verbo. Ela constrói em todos os espíritos a ideia do progresso. E é com as almas desses pensadores e desses poetas que são feitos depois de 1789 todos os heróis do povo. Paris sempre mostra os dentes. Quando não ruge, sorri. Ousar, o progresso tem esse preço. Todas as conquistas sublimes são troféus da ousadia. Para que a revolução acontecesse, não era suficiente que Montesquieu estivesse presente, que Diderot pregasse, que Beaumarchais anunciasse, que Condorcet a calculasse, que Arouet a preparasse, ou que Rousseau a premeditasse. Era necessário que Danton ousasse. O grito audácia é um Fiat Lux. Faça luz.
É necessário para a marcha em avante do gênero humano que ele tenha no cimo, em permanência, as orgulhosas lições de coragem. As temeridades ofuscam a história e são grandes iluminações ao homem. A aurora ousa quando se levanta. Tentar, bravar, persistir, perseverar, ser fiel a si mesmo, lutar corpo a corpo com o destino, surpreender a catástrofe pelo pouco medo que ela nos causou, afrontar a poderosa injustiça e insultar a vitória ébria. Segurar bem, manter a cabeça erguida. Voilà, o exemplo que os povos precisam e a luz que os eletrifica. O mesmo raio formidável vai da tocha de Prometeus até a cabeça quente de Cambrona. E esse é o final. Capítulo 12. O futuro latente do povo. Quanto ao povo parisino, mesmo homem feito, continua menino. Enforcar o menino é enforcar a vila. E foi por isso que estudamos essa vila nos mínimos detalhes. É sempre nos subúrbios, e insistimos, que a raça parisina aparece. Ali é o puro sangue, puro suco de Paris. Ali está a verdadeira fisionomia. Ali, esse povo trabalha e sofre. E o sofrimento e o trabalho são duas figuras do homem. Existem quantidades profundas de seres desconhecidos no formigamento de tipos mais estranhos. Qual a importância? Alguém se incomoda deles irem pés nus? Eles nem sabem ler. Tanto pior. Você os abandonaria por isso? Faria você, de sua dificuldade, uma maldição? A luz não pode penetrar essas massas? Voltemos a esse grito: luz! E obstinemo-nos. Luz! Luz! Quem sabe se essa opacidade tornar-se-á transparente. As revoluções não são transfigurações? Vamos, filósofos, ensinem, esclareçam, iluminem, pensem alto, falem alto, corram alegres entre o sol, fraternizem em praça pública, anunciem as boas novas, proclamem os direitos, cantem a Marseillaise, façam da ideia um turbilhão. Essa multidão é sublime. Esses pés nus, esses braços nus, esses trapos, essas ignorâncias, essas trevas podem ser empregadas na conquista do ideal. Esse é o final. Capítulo 13. O pequeno Gavroche.
9 anos se passaram depois dos acontecimentos contados na segunda parte dessa história. Reparávamos pelo Boulevard du Temple e nas regiões do Château d'Eau um pequeno menino de 11 ou 12 anos que realizava corretamente o ideal do menino de Paris. Se com o seu sorriso de sua idade nos lábios, ele não tivesse o coração absolutamente sombrio e vazio. Esse menino vestia uma calça de homem, mas não era do seu pai, e uma camisa de mulher, mas não era de sua mãe. As pessoas, a gente, o tinha vestido com esses trapos por caridade. Portanto, ele tinha um pai e uma mãe, mas seu pai nem lembrava dele, e sua mãe não o amava. Era um desses meninos dignos de pena, entre todos os que têm um pai e uma mãe, mas são órfãos. Esse menino, ele só se sentia bem na rua. O pavê para ele era menos duro que o coração de sua mãe. Seus pais o jogaram na vida com um chute. E ele então voou. Era um menino barulhento, pálido, esperto, com um ar vivo e malicioso. Ele ia, vinha, brincava, cantava, arranhava, roubava um pouco, mas como os gatos e os preguiçosos. Alegremente ria quando chamavam afrontoso e ficava bravo quando chamavam de bandido. Ele não tinha casa, nem pão, nem fogo, nem amor, mas ele era alegre porque ele era livre. Portanto, por mais desprezado que fosse esse menino, às vezes, a cada 2, 3 meses, ele dizia: eu vou ver a mamãe. Então, ele saía do boulevard, passava pelo circo, atravessava a porta de Saint-Martin, descia pelo cais, passava as pontes, entrava no subúrbio, ganhava a Salpêtrière e onde chegava? Precisamente nesse duplo número 5052, que você já conhece muito bem, o casebre Gorbeau. Nessa época, o casebre, coisa rara, estava habitado por vários indivíduos que, como sempre, porque é Paris, não tinham nenhuma ligação entre eles. Todos pertenciam a essa classe indigente que começa a partir do último pequeno burguês incomodado que mergulha de miséria em miséria no mais baixo da sociedade, até esses dois seres, o esgotador que varre a lama da rua e o limpador
que recolhe os trapos. A principal locatária estava morta e foi substituída por outra igual. Não lembro qual filósofo disse: não faltam velhas senhoras. Essa nova velha chamava-se Madame Bourgon e não tinha nada de especial em sua vida, além de uma dinastia de 4 perroquês que sucessivamente reinaram em sua alma. Os mais miseráveis entre os que habitavam o casebre era uma família de 4 pessoas, um pai, uma mãe e 2 filhas já adolescentes. Os 4 viviam em um cômodo desses que já descrevemos. Essa família não ressaltava nada à primeira vista, fora sua grande pobreza. O pai, ao alugar o cômodo, deu o nome de Jondrette. Algum tempo depois da sua mudança, que singularmente para usar as palavras da locatária, foi uma mudança de nada. Esse Jondrette disse a essa mulher, Mère Bourgon, se por acaso procurarem um polonês, ou um italiano, ou talvez um espanhol, sou eu. Essa era a família do alegre pequeno Pés Nus. Ele chegava e encontrava pobreza e dificuldade. E o mais triste, nenhum sorriso. Eram frios o lugar e os corações. Sua mãe o perguntava: o que tu veio fazer aqui? Essa criança vivia nessa ausência de afeição, como as plantas pálidas que ficam na sombra. Ele não sofria por ser assim. E também não odiava ninguém. Na verdade, ele não sabia ao certo como deveriam ser um pai e uma mãe. Do resto, sua mãe amava suas irmãs. Nós esquecemos de dizer que esse menino era conhecido como o pequeno Gavroche. Por quê? Provavelmente porque seu pai se chamava Jondrette. Quebrar o fio parece ser o instinto de certas famílias miseráveis. O quarto do Jondrette era o último no fim do corredor. O quarto ao lado estava ocupado por um jovem homem muito pobre que chamavam Monsieur Marius. Diremos, quem era esse Monsieur Marius? Isso será no próximo capítulo, porque chegamos ao final dos nossos capítulos de hoje. E também chegamos ao final do livro Meninas de Paris. No próximo capítulo, iniciaremos um novo livro e, como eu já te disse, vamos conhecer o outro lado da história.
E dizendo isso, eu te desejo uma excelente tarde, grande beijo. E até o próximo capítulo.